irmãos, eu quero trazer para vocês aqui um pouco do casamento, a visão do mundo, e o casamento, a visão de Deus. As coisas, elas vêm se modernizando, o tempo ele vem mudando, as relações, os comportamentos, eles vêm mudando. Mas nós que estamos firmados no Senhor precisamos entender o quê? Que apesar das mudanças que o mundo sofre, apesar dos comportamentos que se mudam, o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra do Senhor, ela deixou instruções claras para cada um de nós. Se nós formos meditar na palavra do Senhor, Deus, Ele deixou instrução para o filho, Ele deixou instrução para o amigo, Ele deixou uma instrução para o esposo, para a esposa. Então, é claro que nós estamos em constante evolução, mas nós não podemos deixar de preservar as nossas raízes na palavra do Senhor. Nós precisamos sempre analisar a nossa vida conjugal, o nosso relacionamento, se ele está condizente com a palavra de Deus. Porque ainda que todo mundo está fazendo, ainda que todo mundo está achando legal, ainda que está fazendo feliz, se não agrada a Deus, não serve para nós. Amém? Acabou de chegar um casal, tem dois lugares aqui, se vocês podem chegar, fica à vontade. E eu quero trazer isso para vocês nessa noite. Quero que vocês olhem para o casamento, a forma como a psicologia olha, mas em contrapartida, qual que é a visão do Senhor para o casamento. Nós precisamos entender que o casamento, ele é abençoado quando o Senhor, ele é o centro. Quando nós fazemos do Senhor a nossa prioridade. Quando nós nos dispomos a ter um relacionamento que agrada a Deus. Você quer ter um relacionamento feliz? Então, primeiro, preocupe-se em agradar a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, o Senhor, Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente vai ser 100% feliz, que não vai ter doença, que ninguém da nossa família vai morrer. Vai, com certeza. Porque a Bíblia vai dizer que o justo, ele vai passar por aflições. E a gente passa. Vem o luto, vem a dor, vem a enfermidade. Mas o Senhor, Ele passa por essas tribulações conosco. Então, eu quero trazer para vocês aqui tópicos muito importantes. E quero trazer dentro da palavra do Senhor. E quero que vocês olhem a forma como está também o mundo. É uma frase muito comum que as pessoas usam. Antigamente os casamentos duravam 50 anos. Hoje não dura 10 anos. E por que as coisas mudaram tanto? Por que há tantos casamentos destruídos? Será que antigamente Deus abençoava mais? Será que as pessoas tinham mais temor no seu coração? O que será que acontecia? Segundo a psicologia, antigamente acabar com um casamento era motivo de um escândalo muito grande. Nossa, ciclano é divorciada. Era algo muito pesado para se fazer. Então, muitas pessoas, elas levavam o casamento, até mesmo infelizes, viviam dentro da casa, não tendo um casamento, mas tendo um rótulo de casamento. Então, muitos casamentos se sustentavam apenas por um título, apenas por uma convivência, apenas por não se apresentar à sociedade como um casal divorciado. E hoje não. Hoje você divorciar é só uma burocracia. Ai, burocrático demais. Tem que tirar o nome, tem que mudar RG. Porque hoje as pessoas, elas abrem mão da família muito fácil. O que você pergunta para uma pessoa hoje? Eu vou casar. Se não der certo, separa. Mas isso não é agradável a Deus. A Bíblia vai dizer em Provérbios que tudo que Deus faz durará eternamente. E aquele que Deus uniu, que não separe o homem. E quando Deus está falando assim, não separe o homem, não é outro vir roubar sua mulher, não é outra vir e roubar o seu esposo. É nós que estamos envolvidos nessa relação.
Só que nós, às vezes, nos comportamos de formas que nós mesmos vamos destruindo o nosso casamento. Vamos destruindo a admiração que o outro sente por nós, a atração, o carinho, o respeito, a honra. Às vezes o problema, é claro que o casal em si, ele enfrenta diversos problemas externos, as batalhas espirituais sim, mas existem problemas internos que o casal enfrenta, que desgasta o relacionamento dele e que ele aos poucos vai destruindo a sua relação. Uma coisa muito importante que às vezes a gente faz espontaneamente e que nós deveríamos parar de fazer: se comparar. Irmãos, nós vemos a palavra do Senhor, existem vários profetas. Qual profeta que tem a história igual do outro? Nenhum. O que você pode admirar algum casal, você pode ter casais como exemplo, isso é maravilhoso, mas para de se comparar. Às vezes nós vemos casais que estão lá no Instagram, que é maravilhoso. Nossa, eu queria ser assim. Mas ninguém está postando as suas brigas, ninguém está postando os seus desentendimentos, porque dentro da casa, quem conhece o que acontece é o Senhor. Eu posso vir aqui contar minha vida inteira para vocês, mas lá dentro da minha casa, quem sabe o que acontece sou eu, meu esposo e Deus. Então para de querer depositar expectativas naquilo que você vê na internet, naquilo que você vê na rua, até mesmo aquilo que você vê na igreja. Estamos nos comparando e às vezes o que causa em nós? Frustrações. Ai, meu esposo não é assim, olha o esposo dela. Nossa, a esposa dele cozinha bem. A esposa dele anda toda bem vestida. Mas por trás de cada história, cada situação, existe uma história. E só aquele casal que está ali vai poder dizer. Então, se você tem feito isso dentro do seu casamento, pare de fazer. Admire casais, traga para a sua vida aquilo que o outro faz. Olha, aquele cara ali é respeitoso com a esposa, eu quero ser assim. Aprenda com as pessoas, mas não fique se comparando. Não fique criando expectativas baseado na vida do outro. Ninguém tem a vida perfeita. Eu me lembro que a gente saiu com um casal de amigo e ele falou assim: eu não vejo vocês dois brigando, vocês são perfeitos. Não somos, não existe casal perfeito. Existe o casal que está se dedicando, lutando diante da presença do Senhor para ser melhor um para o outro. Mas todos os casais enfrentam seus problemas, enfrentam suas adversidades. É importante você verificar isso e reconhecer que assim como o seu casamento não está perfeito, o do outro também não está. Não importa o que você veja, Deus é que está vendo. Então, quando você está ali sempre se comparando, você está criando várias frustrações. Você está olhando para o seu esposo até talvez com menosprezo, porque ele não é igual ao outro que você está vendo. Às vezes as nossas comparações é até mesmo física. Nossa, olha o corpo da esposa daquele homem, olha o corpo do esposo. E quando você faz isso, você rebaixa o seu cônjuge. Então nós precisamos parar de visualizar e depositar expectativas nos nossos relacionamentos baseado em outros relacionamentos. O que Deus tem para você pode ser ainda maior do que o outro está vivendo. Então você precisa buscar o que é para você. Ah, eu quero ter uma história igual de Ciclano. Não, queira a sua história. O Deus que fez maravilhas na vida de outro casal pode fazer ainda mais na sua vida. Você precisa abrir o seu coração e viver e se dedicar para a pessoa que está do seu lado. Então, pare de se comparar. Pare de diminuir o seu parceiro porque você está vendo outras coisas na rua, você está vendo outras coisas que não é compatível com o seu relacionamento. Foca no seu relacionamento e busque mudar ali dentro o que precisa ser mudado. Admire pessoas, admire casais, busque referências sim, mas não se compare. A comparação, ela causa inúmeras frustrações. Existem casais frustrados porque estão querendo ser igual Beltrano, igual Ciclano, sendo que Deus pode fazer muito mais. Então não coloque comparações no meio do casamento de vocês. Abomina isso. Quando você pensar em comparar, fala assim: eu quero o que Deus tem para mim.
que maravilha que eles estão vivendo isso, que ele tem isso, que ela tem isso. Mas eu quero para mim, para o meu marido, o que Deus tem para mim. Porque nós precisamos exercer a nossa fé. Nosso Deus, Ele é poderoso demais. Quando um casal está feliz, eu fico mais feliz ainda. Quando alguém chega para falar algo para mim, eu falo assim, eu quero que Deus realize ainda mais na sua vida. Porque eu sei que Deus tem esse poder. Outro ponto que a gente vai abordar aqui. Se colocar no lugar do outro. Quando a gente se casa, a Bíblia vai dizer que eu e meu esposo, nós somos um. Ou seja, é tudo sobre nós. Eu não posso agir de forma individual. E muitas das vezes, quando a gente fala assim, se colocar no lugar do outro, a gente vai naquela coisa. Não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse com nós. Mas eu vejo se colocar no lugar do outro como algo além. Não somente não fazer o outro aquilo que eu não gosto, mas é eu identificar aquilo que o meu parceiro não gosta e não fazer. Eu falo isso porque a minha família é muito zoeira, muito brincalhona. Muito, a gente zoa, a gente debocha de forma saudável. Mas só que quando eu casei, eu percebi que certas coisas magoavam Pedro. Se ele fizesse comigo, eu não ficaria magoado, mas eu fazia com ele e isso magoava ele. Então, peraí, não é só eu não fazer aquilo que eu não agrado, é também eu entender o que não agrada o outro e não fazer. Então, certas coisas, por mais que para mim não tem nada demais, para o outro dói, para o outro machuca. É uma palavra, é um jeito, é um comportamento, é uma atitude. E é aquilo que meu pai estava falando aqui, nós precisamos observar. Você viu que tem alguma coisa que incomoda o seu esposo? Será que não vale a pena parar de fazer isso? Parar de falar? Parar de agir desse jeito? É a pessoa que você ama, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que passa as maiores dificuldades com você. Tiver que comer arroz, essa pessoa que está aí do seu lado, ela vai comer? Então, será que não vale a pena parar de falar, parar de ter esse comportamento? Pode não ter nada demais para você, mas às vezes está ferindo o outro. Então, não é somente não fazer aquilo que nos faz mal, mas é identificar aquilo que faz mal para o próximo e parar de fazer. Porque se eu amo de verdade, eu preciso ter comportamentos, não que aprova, mas que não fere o meu próximo. A partir do momento que eu estou tendo comportamentos que estão ferindo o meu próximo, não é legal. Não é legal. Não é agradável, não é bom. Então, às vezes é coisa tão simples, como isso que eu mencionei aqui, poderia citar outras coisas, mas é tão simples. Parar de falar de um jeito, parar de agir de uma forma, às vezes é uma forma grosseira, que você sabe que machuca, mas toda vez você está ali, empurrando aquela palavra de forma rude. Talvez é só coisa tão simples. Sabe por quê, irmãos? O diabo ele não está tendo muito esforço para destruir os casamentos. Ele tem feito coisas simples e os casais mesmo estão lá se destruindo. Então nós precisamos identificar as coisas que ferem o nosso próximo e parar de vez de fazer elas. Outra coisa também que eu quero abordar aqui, outro tema. Diálogo. Irmãos, o que está acontecendo nos casamentos é terrível. Quando meu esposo começou a dirigir igreja, nós não éramos casados, nós éramos noivo. Ele foi dirigir e pastorear uma igreja lá no bairro Itapuã. E eu não estava com ele. Um mês depois nós nos casamos, eu fui para a igreja, estar juntamente com ele. E logo quando eu cheguei na igreja, eu passei por uma situação assim que eu falo assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Vinham várias esposas para desabafar comigo e eu falei assim, meu Deus, eu acabei de casar, o que eu tenho de experiência para passar para esse povo? Mas só que Deus foi ali me capacitando para que eu pudesse
orientar essas esposas, mesmo não tendo experiência, assim como Paulo. Paulo, ele não foi casado, mas é o profeta de Deus que deixou mais ensinamentos para nós como esposa e no casamento. E, irmãos, os casais, eles não conversam mais, eles não se abrem mais, eles não falam sobre si mais, eles não ouvem os sentimentos dos outros, um do outro. E a falta de diálogo está distanciando o casal. Nós precisamos ser abertos um com o outro, nós precisamos falar, nós precisamos ouvir. Aí já viu aquele ditado assim, não, o homem que fala assim, que a mulher é chata demais, ela fala demais. Mas às vezes ela está tentando se abrir, ela está tentando expor algo e ela não está sendo ouvida. Aí ela vai ficando saturada, aí ela vai soltando tudo que ela está sentindo, igual um fogo. A psicologia fala assim que a mulher, ela vai tentando falar. Isso eu li num livro de psicologia familiar. Ela vai tentando falar. Só que aí chega um certo ponto dela ser silenciada, ela começa a ficar agressiva, ela começa a ficar amarga. Aí chega aquele ponto que ela começa a soltar, a jogar as coisas na cara, a ser agressiva, a ser maldosa, porque ela não está sendo ouvida. Então, já que eu preciso gritar para esse esposo ouvir, então eu vou gritar. Mas aí passa a parte da agressividade, passa a parte da amargura, e sabe o que chega? A parte do silêncio. E essa é a pior parte. Talvez uma veja, nossa, graças a Deus que ela não está falando. Mas essa é a parte que a mulher está desistindo de resolver o problema. E quando a gente desiste de resolver o problema, é terrível, porque ali começa o fim. Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, e eu guardei isso para a minha vida: tudo que para de crescer, começa a morrer. Então, o seu casamento, o seu amor, ele precisa estar em constante crescimento. Ele precisa estar constantemente em evolução. Peraí, gente, esse ano eu e meu esposo foi muito melhor que ano passado. Nossa, esse ano nós estamos de parabéns. Precisa estar em evolução, porque se vocês não estão em crescimento, vocês estão regredindo. E o casamento, irmãos, ele é um projeto do Senhor. Nesse período de ouvir mulheres, eu ouvi coisas terríveis. Eu falei assim, Deus, o Senhor tem que trabalhar muito no meu coração, porque senão eu vou ficar com raiva desses homens e vou perder minha salvação. Porque, irmãos, e aí eu falo assim, é coisas que eu parei para analisar e falei assim, gente, isso acontece com homens de Deus e mulheres de Deus? Sim. Porque as pessoas desistem de dialogar. Elas não falam, elas se tratam como estranhos. Vivem na mesma casa, elas andam, elas comem talvez na mesma mesa, mas não conversam com o outro, não tem um diálogo. Se perguntar o que a esposa está sentindo, eu não sei não, não sei da vida dessa mulher não. O que o seu esposo está sentindo, o que ele tem, não sei não. Sei o que esse homem está fazendo não sei não. Mas o Senhor, irmãos, colocou vocês como um. Como é que você não sabe o que sua perna está sentindo, o que seu braço está sentindo? Vocês são um, isso diz o Senhor. A Bíblia vai dizer que eu sou um com Cristo. Paulo diz isso. Mas eu também sou um com o meu esposo. Então, tudo, irmãos, tudo que diz respeito à pessoa dele, sim, diz respeito a mim também. Tudo que diz respeito à sua esposa, esposo, diz respeito a você também. Então, não abra mão de dialogar, não fica empurrando para depois. É chato demais ouvir, é chato demais, ela já está falando isso há muito tempo, então já está passando a hora de resolver esse problema. Se é algo que está ali todo dia martelando, é algo que precisa ser resolvido. Nós não podemos ficar paralisados no mesmo erro, tendo os mesmos desgastes. Os erros repetitivos, eles destroem qualquer casamento. Eu não sou perfeito, meu esposo não é perfeito. Você não é perfeita, a sua esposa não é perfeita, o seu esposo não é perfeito. Não fique procurando perfeição, você nunca vai achar. Mas os erros repetitivos, eles causam quebra de confiança, quebra de respeito, quebra de interesse. Não vou fazer isso nunca mais.
Aí quando acontece de novo, o que a pessoa sente? Ah, eu sabia, ele sempre fez isso. Então a cada vez que você está ali falhando nas mesmas falhas, você está mandando o seu companheiro para longe de você. Você está fazendo o seu companheiro a perder a fé em você. Porque eu vou falhar. Eu sei que eu vou falhar amanhã, depois da manhã, eu sei. E o meu esposo sabe disso, que ele não tem uma mulher perfeita. Mas eu não posso falhar todos os dias. A mesma coisa, eu sei que está machucando ele. Os erros repetitivos, eles destroem o relacionamento. Eles causam uma destruição total, porque aquele que está ali sofrendo, ele vai tentando, ele vai lutando até o seu limite, mas depois ele para de tentar. Deus abençoe ele. Ele para de tentar, ele simplesmente sabe o que ele acha? Não vai mudar, vai ser sempre assim, então não quero saber. Então os erros repetitivos, eles causam destruição do casamento. Se você está passando por algo que é recorrente, eu quero que você hoje, chegar lá na sua casa, chama a sua esposa, chama o seu esposo para conversar, resolve isso e vira a página. Você não vai ser a mulher perfeita e nem ele vai ser o homem perfeito. Não se compare com ninguém, mas muda. Não fica vivendo esse erro que vocês estão vivendo, porque uma hora ou outra isso vai acabar destruindo o casamento de vocês. Isso vai acabar com o sentimento de vocês. A Bíblia vai dizer que é impossível um cego guiar outro cego. E nesse versículo eu quero dizer algo para vocês. Irmãos, é muito raro, a gente já não tem, né? Alguém sentar perto de nós e dizer assim, olha, o casamento é isso, as dificuldades são essas. E mesmo se disser, cada casal vai enfrentar suas dificuldades. Busque ajuda. Você está enfrentando um problema no seu casamento, busque orientação. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? A gente não sabe buscar ajuda, não. Eu vou contar para o meu colega de trabalho. Como é que é a vida do seu colega? Ele trai a esposa dele, ele bate na esposa dele. Como é que você vai pedir ajuda para uma pessoa que não tem nenhuma vida digna conjugal? Como é que você vai abrir a sua vida para uma pessoa que não tem nada de bom para oferecer? Quem vai virar para você? Separa dessa mulher. Então, se você quer buscar ajuda, eu lembro que quando eu e meu esposo estávamos começando a namorar, eu comprei 10 livros de pastores, psicólogos, tudo quanto é tipo. Nós vamos ler esse livro e nós vamos ser um casal abençoado em nome de Jesus. Busca ajuda, busca orientação do seu pastor, busca uma ajuda psicóloga se for necessário, mas busque a ajuda correta. Não saia desabafando para pessoas. Irmãos, eu falo isso sabe por quê? Que já chegou gente perto de mim de forma maldosa, debochando do problema do outro. Você acredita que esse clã está passando por isso? Nossa, Deus, não acredito, mas ela é trouxa. Então para de desabafar e de procurar ajuda de pessoas que não têm nada para agregar no seu casamento. Minha palavra para ela foi assim: ora pela vida deles. Se você está sabendo que está passando por isso, não sai esparramando isso para ninguém, não. Só ore pela vida deles. Então, não fala da sua vida para quem não vai agregar absolutamente nada. Tem coisas que nem é para se dizer, mas quando nós precisarmos de ajuda, nós devemos sim procurar orientação. Mas busque orientação correta, que você sabe, por exemplo, você viu, tem um casal de Deus que vai te dar uma orientação abençoada, que vai lidar com o seu problema com seriedade. Pronto, nós vamos nos abrir. Você está vendo uma pessoa que não tem nada de bom na vida conjugal dela, não fala de seus problemas para ela. Não vai ter nada, absolutamente nada, para agregar. Outro ponto também que eu quero falar aqui, que eu e meu esposo, a gente se estreitou muito nesse ponto. Desabafo não é ataque. Por exemplo, às vezes o seu parceiro vai desabafar com você que ele não está feliz. Nossa, estou tão triste, estou andando tão angustiado. Aí o que o outro entende? Por quê? O que eu fiz com você? Aí já acha que aquilo ali é um ataque. Aí a gente já fica na defensiva
busca justificativa para aquilo que ele desabafando, mas às vezes não tem nada a ver com a gente, mas a gente está ali. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Essa semana eu já fiz isso para você, essa semana eu já fiz aquilo para você, mas o outro só precisa ser ouvido. Talvez ele não está entendendo o que ele está acontecendo. Então entenda, o desabafo do outro não é um ataque para você. Ele não está jogando a culpa do que ele está passando em você. Ele só precisa ser ouvido, porque você é a pessoa que está do lado dela. Então quando o seu parceiro quiser falar o que ele está sentindo, abra o seu coração e ouça. O desabafo do outro não é um ataque para nós. Nós precisamos separar isso. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente sempre está ali na defensiva, o outro para de desabafar. Aí ele já lembra assim, peraí, toda vez que eu desabafo é briga. Ai, não quero falar, não, deixa pra lá. Aí, ao invés dele ter um refrigério, ele ter um escudo ali no seu companheiro, ele se torna mais fechado ainda, porque ele sabe que cada vez que ele desabafar, ao invés dele sair bem, ao invés dele sair leve, ele vai sair ainda mais sobrecarregado, porque ele vai arrumar mais um problema, que é aquela discussão. Então esteja aberto a ouvir, esteja aberto a entender o que o outro está sentindo. A gente está vivendo num mundo tão exaustivo emocionalmente, que a gente chega em casa, o maior cansaço nosso às vezes nem é físico, às vezes o nosso maior cansaço é mental, é espiritual, é psicológico. Às vezes a gente está tão fadigado que a gente só precisa às vezes falar, reclamar, xingar, e só precisa que o outro ouça, e o problema não é com ele. Então esteja aberto a isso. Os dias eles não estão sendo bons, não estão sendo fáceis, mas o Senhor colocou uma pessoa do seu lado para carregar a carga juntos. Então nós não devemos pesar ainda mais essa carga, nós devemos ajudar um ao outro a carregar as nossas cargas. Irmãos, uma coisa também que eu quero compartilhar com vocês: mentiras. É só uma mentirinha. Não deixa a mentira ter espaço no relacionamento de vocês. Seja transparente. Às vezes falar a verdade é difícil, o outro vai se machucar, mas é sempre o melhor recurso. Porque a mentira, hora ou outra, ela volta. E ela volta causando destruição. A mentira, ela causa feridas no nosso próximo. Então, qualquer oportunidade que seja, difícil que seja de dizer, seja verdadeiro, seja transparente. Não dê espaço para mentira. A Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo e que nós fazemos as obras do nosso pai. E se nós estamos mentindo, nós estamos agindo de acordo com o diabo. Não abra espaço para mentira. A mentira também, ela destrói, ela causa desconfiança, ela causa desinteresse. Seja no que for, seja verdadeiro, seja sincero, seja transparente. E aí, muitos vão dizer, eu só omiti, eu não menti. Mentir e omissão é a mesma coisa. Quando você fala a verdade, você não precisa voltar para justificar. Mas se você fala mentira, hora ou outra você vai ter que voltar para se explicar. Então é melhor lidar com a verdade do que ter que voltar e se justificar por causa da mentira. Então quero dizer para vocês que a mentira, ela destrói relacionamentos. Então seja transparente. É tão bom quando você, por mais difícil que seja, você chega perto da pessoa e fala. E eu falo isso em qualquer tipo de relação, não só conjugal, não só sentimental. Todas. Seja verdadeiro. Não abra brecha para mentira. A pessoa que ela começa mentindo uma mentirinha, depois quando ela vê, ela está falando coisas absurdas, contando histórias absurdas. Então quando você abre brecha para mentira, sempre começa numa mentirinha. Depois você já está enganando. Você já está tendo capacidade de enganar o seu parceiro. Então a palavra para hoje é: não abra espaço para mentira no relacionamento de vocês. O outro ponto que eu quero tratar: diminui expectativas. Muitas das vezes a gente sempre espera o que o outro vai fazer, o que o outro vai me dar, o que o outro vai me oferecer.
E às vezes a gente não está ali nem oferecendo nada, mas a gente está querendo ver o outro oferecer alguma coisa. Por que a gente não pode tomar a iniciativa? Às vezes a gente... Vou esperar para ver se ele vai fazer isso por mim. Vai lá, oferece. Às vezes você oferecendo, você vai ensinar o seu parceiro a oferecer também. Então nós precisamos diminuir expectativas e oferecer mais, porque Jesus ele vai dizer assim, é melhor oferecer do que receber. Mas só que a gente sempre quer receber. Em todas as áreas da nossa vida a gente vai para a igreja para receber ao invés de oferecer. A gente quer que o outro sempre ofereça ao invés de nós oferecermos. Mas eu quero convidar você a fazer um teste. Por uma semana eu não vou esperar nada, eu vou oferecer o meu melhor, em tudo, nos detalhes. Você vai perceber a diferença que é. Porque Jesus disse que isso é um benefício para nós. Porque quando a gente oferece, automaticamente nós estamos ensinando o outro o quanto que é bom também oferecer. E no sentido de observar o seu parceiro, comece a entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. O casal ele precisa saber qual é a sua fortaleza e qual é a sua vulnerabilidade. Por que eu tenho que saber? Porque o diabo ele vai lutar na sua vulnerabilidade. Ele vai te tentar na sua vulnerabilidade. E se você não sabe qual é a sua vulnerabilidade, você sempre vai cair nela. Então, peraí, qual que é o nosso ponto fraco? Qual que é a parte que eu sempre você estamos falhando, que eu e você sempre estamos nos machucando? É nessa aqui? Então vamos entrar num consenso, e quando nós caímos nessa situação, nós vamos tomar tal atitude. Seja inteligente. Quando nós agimos com inteligência, nós evitamos problemas. Também descubra quais são os seus pontos fortes. Vocês têm pontos fortes juntos. Espera aí, é fazer a obra de Deus? O nosso trabalho em equipe é perfeito, então nós vamos investir nisso. E nós vamos batalhar por isso, porque quando eu invisto no meu ponto forte, eu fico ainda mais forte. Então, descubra quais são as suas vulnerabilidades. Saiba lidar com elas. E também descubra quais são os pontos fortes. Se vocês souberem quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, vocês vão ter mais inteligência para lidar diante de cada problema. Outro ponto. As palavras. Voltando de novo nas palavras. A nossa palavra, ela tem poder de matar e de dar vida. Então nós temos sempre que ter vigilância no nosso falar. Talvez você falou uma palavra para sua esposa há 10 anos atrás. Talvez você nem lembre que você falou, mas isso machuca ela até hoje. Quando você não tiver algo de bom para falar, escolha ficar em silêncio. Escolha ficar em silêncio. Você não vai arrepender do seu silêncio, mas talvez de uma palavra sua você vai se arrepender. E as palavras não tem como voltar. Ainda que você peça perdão, ainda que você se redima ali com seu parceiro, aquilo que você falou não volta. Tem palavras que estão matando os sonhos de pessoas. Tem pessoas que estão deixando de acreditar em si, porque ouviu algo de alguém que deveria encorajar e não encorajou. Então as palavras, elas matam, mais do que um tapa na cara. Se você não tem algo de bom para falar, não fale. Entra no seu quarto, faz uma oração. Você vai agradecer a Deus. Cuidado como você usa as suas palavras. A palavra, ela mata. A palavra, ela destrói. Talvez um casamento foi destruído não porque o marido traiu ou porque a esposa traiu, mas por causa das palavras que foram ferindo e alguém desistiu. As palavras encorajam. As palavras, elas têm poder maravilhoso de encorajar, de levantar, de fazer a pessoa se sentir capaz. Então use as suas palavras no seu casamento para o bem. Quando você não tiver algo de bom para falar, quando você estiver estressado no seu limite, sai de perto, entra no seu quarto, chora, ora, mas não fala uma palavra que vai causar destruição.
Isso tanto para as mulheres quanto para os homens. A palavra, ela tem poder de destruir, como tem poder de salvar, de libertar, de curar. A palavra também, ela tem o poder de destruir. Então abram as suas bocas com sabedoria. Seja sábio no seu falar. Você pode perceber grandes diferenças no seu casamento só pelas palavras. Então seja sábio ao falarem. Seja abertos aos novos aprendizados. Como eu disse aqui, nós estamos em constante evoluções. Nós estamos em constante evolução. Então esteja aberto para aprender. A sua esposa que você casou, talvez meu pai, há 30 anos atrás, ela mudou. Se for analisar ela há 30 anos atrás para hoje, quão diferente é essa mulher. Então esteja disposto a ser uma pessoa diferente, porque o seu parceiro vai mudar, a sua parceira vai mudar. Os anos, ele nos muda, ele nos traz maturidade. Então esteja aberto para aprender coisas novas, para descobrir coisas novas. Quando a gente se abre, a gente entende. Ah, mas você era assim. Mudou, evoluiu. Estou falando de mudanças para o progresso. Mudou, evoluiu. Então esteja aberto para isso. Seu esposo vai mudar? Vai, queira isso. Queira isso. Graças a Deus que Pedro não é o mesmo rapaz que eu conheci, amava ele. Mas hoje ele é ainda melhor, porque cresceu, evoluiu. Eu amo a pessoa que ele é hoje. E se ele mudar melhor para melhor amanhã, eu vou amar ainda mais. Então esteja aberto a isso, às mudanças. E se sujeite também às mudanças em você também. Eu posso ser melhor dentro do meu lar? Posso ser melhor como mãe? Eu posso ser melhor como esposa? O que eu posso fazer para ter um relacionamento melhor? Queira evoluir. Tem gente que vive a mesma vida há 10 anos e tá bom. Mas a gente não precisa se contentar com aquilo que a gente tem. Eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero ter um esposo melhor. Então esteja aberto para isso. Quando a gente se fecha para isso, a gente vai viver a mesma coisa para sempre. É assim espiritual, é assim também na nossa área conjugal. Nós devemos querer sempre mais. Não devemos ficar estagnados e achar que tá bom. Não, tá bom. Ela é assim. Esteja abertos a novas possibilidades, a novos aprendizados, a crescimentos pessoais. Porque assim vocês vão viver coisas novas. Eu quero falar agora sobre o exemplo. Pastor, o senhor que entende? Adianta fazer parede forte com alicerce fraco? Não adianta. Não adianta. O que acontece? Vai causar danos. O que é pior, reforma ou construção? Reforma. Refazer é pior do que fazer novo. E quando nós estamos iniciando o nosso relacionamento, nós somos como alicerce. E os pais são o alicerce dos filhos. E, irmãos, isso é psicologia. Quando a família é desestruturada, a tendência dos filhos também são tornarem pessoas desestruturadas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Então nós precisamos entender o quê? Que nós somos exemplos. Irmãos, eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, que são exemplo para mim. Quando eu olhava para os meus pais, eu dizia para mim: eu não aceito menos que isso. Eu não aceito menos que isso. Eu não quero menos que isso. E quando vocês têm filhos, por exemplo, eu vou falar: eu não tenho filhos, mas eu estudei para poder falar isso, então eu vou falar isso com propriedade. Você está ensinando para os seus filhos o esposo que elas devem procurar, a esposa que elas devem ser. Quando vocês têm filhos, você está ensinando para os seus filhos os esposos que eles devem ser. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque eu olhava para o meu pai, uma vez até disse para Pedro, ele falou isso com meu pai no nosso noivado: eu quero ter um esposo
como meu pai, que honra, que respeita minha mãe. E a psicologia vai dizer que conforme nós vemos dentro das nossas lares, nós levamos isso para a nossa vida. Então nós temos que vigiar dentro da nossa casa, que não é só sobre eu e meu esposo, é sobre os meus filhos também. E conforme os estudos vai dizer assim, é duas situações dentro da casa. Ou você quer ter um casamento igual ao dos seus pais, o que você vê, ou você tem aquele ranço, misericórdia, ser igual ao meu pai e minha mãe. É um dos dois. E nós precisamos analisar qual é o reflexo que nós estamos passando para os filhos. Porque pais, vocês são o alicerce dos seus filhos. Até eles terem estrutura própria. O seu reflexo está no seu filho. Vigiem. Não é tudo que se fala, não é tudo que se faz. Vigia. Tem pais que estão destruindo a vida dos filhos por causa do exemplo que eles dão. Tem pais que estão arruinando a vida sentimental dos filhos por causa do mau exemplo que eles dão. Então, quando vocês que são pais, quando vocês estiverem dentro dos seus lares, pensem nisso. Que a vida sua está sendo assistida pelos seus filhos. E pode ter certeza absoluta que isso vai gerar algo na vida dessa criança. O exemplo vale mais que 1000 palavras. Filho, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Meu pai, ele é apaixonado com ler a Bíblia. Apaixonado. Meu pai já leu a Bíblia inteira não sei quantas vezes. Ele tem uma biblioteca assim, cheia de livros. Eu amo ler a Bíblia, porque isso eu tomei de exemplo por ele. A minha mãe é uma mulher de oração, muita oração. E eu amo orar porque eu aprendi isso. Não foi porque vai orar, vai ler a Bíblia, vai para a igreja. Mas é o exemplo dos meus pais que me evangelizaram. Foi o exemplo dos meus pais que constituíram a base do meu relacionamento. A mãe de Pedro, ela é uma gracinha. Ela é zelosa e cuidadosa. Quando alguém gosta de comer algo, ela faz aquilo. Ela liga, toda vez que ela faz biscoito frito, ela liga para mim e para o meu cunhado Sirley, para poder avisar que fez o biscoito frito. Ela é cuidadosa nesse sentido. E o Pedro é a mesma coisa. Ele procura saber o que agrada e ele faz. Isso ninguém precisou ficar mandando fazer. É o exemplo. O pai de Pedro é um homem muito bondoso. Tudo que ele pode fazer para ajudar, ele faz. E Pedro é assim também. Existem coisas que talvez você não está ensinando com palavras, mas você está ensinando com exemplos. E talvez você nem esteja sabendo. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Existem muitas pessoas que... Eu me lembro porque eu e meu esposo passamos por essa situação. Fica falando mal da vida do outro na frente dos filhos. Aí os filhos vão lá e tomam ranço das pessoas e a pessoa não entende. É porque vê constantemente os pais falando mal da vida do outro. Vigia, irmãos. Vocês são os primeiros evangelistas dos seus filhos. São os primeiros pregadores. Se tem coisa para ser falada que vai interferir no comportamento dos seus filhos, fala dentro do quarto, entre você e seu esposo. Nem tudo precisa ser dito na frente da criança. Todos os pais aqui vão entender. Às vezes você fala algo aleatoriamente, depois o seu filho repete numa situação que não tem nada a ver. Por quê? Porque as crianças, elas são observadoras, elas são inteligentes. Então vigia, vocês estão evangelizando os filhos de vocês. Irmãos, vou falar a última coisa aqui. E eu pedi para Deus para nem entrar nesse assunto, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou palestrando, mas eu quero estar dentro do plano do Senhor. Irmãs, irmãos, eu quero falar sobre pornografia. É um assunto muito triste, mas eu preciso falar.
nesse tempo que eu ouço mulheres, os relatos mais doloridos que eu ouvi foi relacionado à pornografia. Irmãos, para quem não sabe, a indústria da pornografia é uma indústria que arrecada muito dinheiro, mas que destrói muitos casamentos. Não só também casamento, destrói vidas. Eu estava fazendo um estudo sobre isso porque eu estava ouvindo muitas mulheres nesse assunto. Foi uma semana que eu tinha ouvido, se eu não me engano, 3 mulheres que vieram desabafar comigo sobre isso. E elas vinham chorando para mim, para falar sobre esse assunto. E eu comecei a estudar. E nesse estudo que eu fiz, eu estava estudando também como que funcionava lá a indústria, os atores, as atrizes, como funcionava. E é muito triste quando a gente para ler esses relatos, esses depoimentos das pessoas que estão envolvidas lá. Talvez mulheres que entraram mas está recebendo dinheiro, faz porque quer, faz porque gosta. Não. Tem gente que entra por escolha, mas há muitas pessoas que entram por não ver recurso e como se fosse uma saída. Vi relatos de mulheres que estavam nesse meio, trabalhando por falta de opções e que eram abusadas durante as filmagens. Eu vi um relato de uma mulher que ela pediu ao diretor para que parassem as filmagens porque ela estava sentindo muita dor. Mas o diretor achou muito interessante que ela estava gritando para parar e isso ia causar atração em alguém. Ele continuou. Ela saiu desmaiada, foi levada ao hospital e houve um rompimento na pele dela, onde a parte íntima dela se encontrou com a parte anal dela, porque basicamente ela foi estuprada e aquilo ali foi vendido como um filme para que gerasse prazer em outras pessoas. É uma indústria suja. A pornografia contém tudo que Deus abomina, todo tipo de pecado. Adultério, fornicação, lascívia, tudo quanto é tipo de imundície está na pornografia. E eu me recordo de uma mulher que ela falou comigo assim: Rafaela, ele fala para mim assim que se eu não ficar com ele, a culpa é minha por ele assistir pornografia. A Bíblia tem uma passagem que ela diz que a mulher ela não tem autoridade do seu próprio corpo como o homem não tem. Mas isso não tá, Deus não está dizendo para nós que o homem pode pegar a mulher e ir ali fazer o que ele quiser, porque ela tem uma aliança no dedo e diz que ela é casada com ele. Tudo que Deus fala, está falando sobre consentimento mútuo. Irmãos, isso é presente no nosso meio. E a pornografia, ela não é agradável aos olhos do Senhor. Então eu sei que muitas pessoas precisam se libertar da pornografia. Quando você leva a pornografia para dentro da sua casa, você está impurificando o seu casamento. A Bíblia vai dizer que o leito conjugal ele deve ser mantido puro. E quando desperta o interesse no homem, em uma mulher que não é a dele, ali já houve o adultério. Mas eu não toquei nela, eu não fiz nada com ela. Perante Deus, você cometeu um adultério. Então, diante do Senhor, é a mesma coisa você ter ido lá e dormir com outra. Não deixa o adultério a pornografia ter espaço no casamento de vocês. A pornografia ela não é agradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer mais, eu vou falar isso mais direcionado para todos. E a Bíblia vai dizer que
que nós não devemos nos enganar, porque com Deus não se zomba. Porque eu posso esconder do meu parceiro, eu posso fazer oculto e ninguém nunca saber. Mas diante do Senhor, aquilo tem sido visto. E sem contar os inúmeros danos que causa no seu parceiro. Quando a pessoa ela tem um parceiro que ela faz uso da pornografia, ela sempre fica procurando a falha nela. Gente, mas o que eu fiz? Por que ele está procurando isso? Por quê? O que eu deixei de fazer? Ela fica procurando uma falha nela, sendo que a falta de respeito está no outro. Quando nós trazemos a pornografia para dentro do casamento, ainda que os dois estejam de acordo, nós estamos trazendo impurezas, coisas que desagradam a Deus para dentro do nosso casamento. Se vocês fizerem um estudo sobre o que é a indústria pornográfica, vocês vão entender que começa de lá. E sem contar milhões de coisas também que desagradam a Deus. A nossa vida íntima, ela é para dois, esposa e esposo. Não cabe nada nem ninguém. E isso precisa ser respeitado. Porque Deus, Ele não deu abertura para mais nada entrar no casamento. É o esposo e a esposa. O Senhor viu capacidade suficiente na esposa para satisfazer o seu esposo. O Senhor viu capacidade suficiente só no esposo para satisfazer a sua esposa. Se tem algo que está no casamento de vocês, na área íntima, que não está legal, seja aberto um com o outro e falem. Busque em vocês, mas não traga sujeira para dentro da casa de vocês. Não traga impurezas para dentro da casa de vocês. Vocês não só estão pecando contra o seu próprio corpo, mas vocês estão pecando contra o seu parceiro e estão pecando contra Deus. É muito triste você ouvir uma mulher que está passando por isso. É muito doloroso, irmãos. É muito triste, é dolorido. E para a mulher, o sentimento que elas sentem é como se elas fossem um lixo, como se elas fossem um nada, como se elas fossem absolutamente nada. Esse é o sentimento. Ela fica procurando respostas nela para o erro que o outro está cometendo. E ela fica talvez até procurando soluções. Mas não tem desculpa para o pecado do outro. Não tem desculpa. Não dê esse tipo de abertura no casamento de vocês. Busque no seu parceiro viver uma vida saudável, viver uma vida bem. Invista também na vida íntima de vocês, se cuidem. Porque também ouvi de uma esposa dizer que ela não tinha desejo pelo esposo porque ele não se cuidava. E quando ela ia ter relação com ele, ele estava com um cheiro desagradável. Tanto a mulher quanto o homem, eu vejo que isso é muito cobrado da mulher. Nossa, mas depois que casou, ela nem veste uma roupa bonita. Depois que ela casou, ela engordou. Depois que ela casou, virou isso. Mas os dois, irmãos, os dois precisam se cuidar. Os dois precisam fazer algo que atrai um ao outro. É os dois. Os dois precisam estar ali com pleno interesse um pelo outro. Isso é uma vida saudável de casal. E é assim que Deus quer. A relação sexual, ela une o casal. Quando eles estão bem em outros aspectos, a relação íntima também é um modo de união do casal. Então cuide, homens e mulheres, cuide do seu corpo. Procure cada dia oferecer o melhor para o seu parceiro. Valorize a pessoa que você tem do lado. Pare de achar outras coisas na rua mais interessantes do que você tem em casa. Deus te deu uma bênção, uma pessoa que está com você nas lágrimas, nas alegrias, no arroz e feijão, na carne, na bonança e na fartura. E quando as coisas não estão bem, então aprenda a valorizar isso. Porque o ser humano, ele é muito de momento, muito de prazer. Ele faz qualquer coisa para ter um prazer momentâneo.
Mas o que Deus oferece para nós em qualquer aspecto são coisas eternas. O casamento ele tem que ser eterno. O que Deus nos oferece é o quê? Vida eterna. E Deus também ele determinou um casamento para sempre, até que a morte o separe. O que separa o casamento é a morte. Então não permita que a pornografia acabe com o seu casamento, que a mentira acabe com o seu casamento, que a sua falta de respeito acabe com o seu casamento. Invista no seu casamento. Você não tem nada mais precioso do que o seu casamento. Se eu perguntar aqui pessoas que eu conheço, pastor, meu pai, está ali o pastor Rony, alguns demais que eu conheço, eu vou perguntar: o que seria da sua vida, por exemplo, ministerial sem sua esposa? Vou receber resposta que diz: não, a minha mulher é a mulher de Deus, ela está comigo para tudo, ela é parceira, eu sou mais forte porque ela está na minha vida. É isso que o Senhor quer, um acrescentando na vida do outro, ambos crescendo juntos. Então, para isso, nós renunciamos tudo de fora, para que nós tenhamos um casamento abençoado. Então não troque o seu casamento por um minuto de prazer, por um minuto de pornografia, por 30 segundos que você está cobiçando uma mulher na rua ou um homem na rua. Para você, não significou nada. Significa sim para Deus. Tudo para Deus tem peso, irmãos. A gente acha que Deus não está vendo, que Deus não liga para isso, porque isso é muito insignificante. Deus liga sim, Deus sabe sim, Deus conhece a intenção sim. Porque Deus não está ligando porque você está dizendo para sua esposa, não. Deus está ligando porque como que está seu coração para ela. O coração dele é sincero, ele é um homem zeloso, ele é um homem temente. E eu vou dizer dentro da Bíblia, agora para os maridos, para os homens. Existe uma maldição muito grande para os homens que não honram suas esposas. Quem sabe qual que é? Orações impedidas. Sim. Estou orando, Deus não responde. Pois é. O homem que não honra suas esposas, eles têm as suas orações impedidas. Isso mesmo. Deus não ouve as suas orações. Isso mesmo. Foi Deus que disse isso. É a Bíblia que disse isso. Então que haja respeito, que haja temor. Hoje o Senhor ele quer fazer uma transformação na nossa vida. E essa transformação, irmãos, não adianta eu ficar pedindo a minha mãe, meu pai, um irmão para orar para o meu casamento. Ora porque nós estamos em crise. Precisa haver uma mudança dentro de nós. Decisão, eu quero mudar. Eu quero mudar. A Bíblia vai dizer que uma esposa sábia, ela sem dizer uma palavra, ela converte o seu marido. Com o seu exemplo. A Bíblia diz isso. A Bíblia vai dizer que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O Senhor, Ele nos amou, Ele nos respeitou. Quando a Bíblia vai dizer que o homem tem poder sobre o corpo da mulher, não está dizendo que o homem pode pegar a mulher e fazer algo com ela sem o consentimento dela. Deve haver um respeito. Deve haver um respeito. Eu gostaria de compartilhar aqui várias coisas que eu já ouvi, mas em respeito a essas pessoas eu não vou dizer. Mas abra o seu coração para Jesus. Tema ao Senhor. Se você for um homem temente a Deus, você vai ser um excelente esposo. Se você for uma mulher temente a Deus, você vai ser uma excelente esposa. Não abra brechas para o diabo. Não abra espaço para o diabo jogar coisa na sua cara. Seja um homem temente a Deus. Honre a mulher que está na sua vida. Honre o esposo que está na sua vida. Lembra que, talvez se pessoas lá do mundo não fariam nem a metade, nem 1% do que sua esposa já fez por você. Jamais faria 1% do que seu esposo. Então aprenda a honrar em toda forma de viver. Eu falo com meu esposo uma coisa: eu te honro e te respeito muito mais quando você está longe. Quando o outro não está te vendo, mais ainda você deve honrá-lo. Em tudo, no seu falar, no seu agir, no seu desejar, no seu olhar, em
tudo. Não abra brecha para o diabo no seu casamento. Não dê abertura para coisas que não agradam a Deus. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O seu casamento é um projeto de Deus. E Deus, Ele vai realizar grandes coisas na sua vida através do seu casamento. Deus, se vocês forem temente ao Senhor, o Senhor vai levar vocês em lugares altos. Primeiro Deus, depois nós dois. Primeiro o Senhor, depois o casal. Honre ao Senhor, honre o seu parceiro, valorize, demonstre o seu amor pelo seu parceiro. Você tem uma pedra preciosa do seu lado. Quando eu me casei, o pastor disse assim: Pedro, Deus está te entregando um presente que é muito precioso para Ele, para você cuidar. Rafaela, Deus está te entregando um presente muito precioso que é dele, mas Ele está te entregando para te cuidar. Como que nós estamos cuidando do presente que Deus nos deu? Estamos sendo desmazelados? E o pastor também disse algo para mim: aprenda a aprender com os erros dos outros, para vocês não aprender com os seus. E isso é maravilhoso. Quando a gente vê o outro errando, você fala assim: eu não faço isso. Aprende com os outros. Quem entendeu diz amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé, você que pode. Quero que você fique de frente para o seu parceiro.